Olá, alunos! Vamos fazer aqui um problema de calorimetria. Vamos imaginar calorimetria aí, uma área aí das ciências térmicas, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui, desse lado aqui, um tanque com água com temperatura T1. E desse lado aqui, a gente tem um tanque com temperatura T2. E T2 maior que T1. O que aconteceu é que a gente adicionou calor aqui. Quando a gente adiciona calor, a gente consegue ter variação de temperatura, ou até mudança de fase. Mas vamos imaginar que não tenha ocorrido mudança de fase. Nesse caso, a gente tem troca de calor sensível. A gente chama de calor sensível quando não há troca de mudança de fase. E a quantidade de calor está relacionada ao valor Q, a massa, vezes o calor específico, nesse caso aqui vamos supor que seja água, né? Vezes a variação de temperatura, onde a variação de temperatura, nesse caso, é T2 menos T1. Para a água, o calor específico é conhecido como sendo 4.186 joules por quilograma grau Celsius. Vamos supor, nesse caso, que a massa de água seja de 2 kg. E a temperatura inicial de 20 graus Celsius e a temperatura final de 50 graus Celsius. Nesse caso, qual será o calor que foi adicionado para a água? Bom, nesse caso, se a gente aplicar então a equação Q igual a mc ΔT, que é Q igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, nós temos aqui massa 2 kg, calor específico 4.186 joules por quilograma grau Celsius e 50 menos 20 graus Celsius. Eu vou cortar nessa equação o grau Celsius e vou cortar também o quilograma. O que vai sobrar de unidade é o joules. Opa! Então, vejam aí, aqui multiplicando, a gente vai ter 251.160 joules, ou 251,16 kJ, né? Lembrando sempre que 1 kJ é igual a 1.000 joules, tá? O K equivale a 1.000. Bom, mas vamos supor que essa água que estava aí a 20 graus Celsius, esses 2 kg de água aí, tenha recebido aqui uma esfera de metal com meio quilo de massa e com temperatura inicial de 90 graus Celsius. A gente vai colocar essa esfera aqui dentro da água. O que vai acontecer é que a esfera vai reduzir sua temperatura para uma temperatura de equilíbrio. E a água vai aumentar um pouquinho sua temperatura. Agora a pergunta é, quanto isso acontece? Qual a temperatura de equilíbrio nesse caso? Para responder essa questão, nós temos que considerar que todo o calor, numa condição ideal, né, ignorando a hipótese sem perdas, né, de calor para o meio ambiente, toda energia cedida pela esfera, né, esfera quente, vai ser recebida pela água. Então, quem é o corpo quente? Nesse caso, a esfera. A esfera, então, vai ceder calor para quem? Para a água. Então, a gente pode escrever que mc ΔT do corpo quente é igual a mc ΔT do corpo frio, uma vez que o calor é mc ΔT, tanto do corpo frio quanto do corpo quente. O que vai acontecer graficamente é isso aqui, ó. O corpo quente, a esfera, vai ter sua temperatura reduzida de 90 para TE, que é a temperatura de equilíbrio. TE igual a temperatura de equilíbrio. Enquanto que a água vai ter sua temperatura aumentada de 20 para temperatura de equilíbrio. Então, esse é o processo que acontece. E aqui, então, tem temperatura nesse eixo e aqui o tempo. Mas quem é, então, a variação de temperatura para o corpo quente? Para o corpo quente, a variação de temperatura é 90 menos TE. Já para o corpo frio, a variação de temperatura é TE menos 20. Essa é a compreensão que nós temos que ter. Então, a gente vai fazer aqui, ó, variação de temperatura do corpo frio e aqui, variação de temperatura do corpo quente, que eu preciso para essa equação aqui. Finalmente,
a gente vai substituir os valores, né? Então, veja aqui, aqui é o corpo quente e aqui o corpo frio. Na verdade, frio que é a água, né? Quente é a esfera. Multiplicando, fazendo aí a distributiva, na distributiva a gente multiplica esse valor vezes esse aqui, e depois esses dois vezes esse. A gente vai ter então que a temperatura de equilíbrio da água e da esfera é de 21,6 graus. Então, o que aconteceu? A esfera estava a 90 graus Celsius, e quando ela foi colocada na água, a temperatura de equilíbrio do conjunto todo foi de 21,6 graus Celsius. Ou seja, muito próximo da temperatura da água, né? A temperatura inicial de 20 graus Celsius da água aumentou 1,6 grau, mas vejo que a esfera teve a sua temperatura muito reduzida, de 90 para 21,6 graus. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.